Olá, tudo bem? Um relatório divulgado em outubro pela organização Human Rights Watch apresenta denúncias graves sobre os presídios brasileiros, principalmente no estado de Pernambuco. De acordo com o documento, as prisões pernambucanas possuem o maior índice de superlotação do país. São 32 mil presos para pouco mais de 10 mil vagas. Ainda segundo o relatório, do total de presos, 6 em cada 10 ainda não foram julgados. No entanto, a superlotação, as condições sanitárias, o domínio de facções criminosas e as violações de direitos humanos são realidade em muitos outros presídios do país. Outro levantamento, este da ONG Justiça Global, em parceria com o Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça, detentos de unidades prisionais dos estados de Pernambuco, Maranhão, Paraíba e Bahia criaram seus próprios códigos penais, que incluem mortes coletivas, estupros e linchamentos. Que ações, então, o governo brasileiro vem tomando para melhorar a realidade prisional? Afinal, este não é um problema de hoje. Como suprir o déficit de vagas nas prisões brasileiras, que atualmente chega a 231 mil vagas? Esse é o tema do Sala Debate de hoje. Fique com a gente. Para esta conversa, eu recebo aqui no estúdio a Marília Montenegro, ela que é professora da Universidade Católica de Pernambuco, e o Alexandre Porciun-Clamicol, ele que é superintendente adjunto do Serviço Penitenciário do Rio Grande do Sul. Você de casa é sempre nosso convidado, nossa convidada. Participe do programa pelas redes sociais. Acesse agora facebook.com/Canal Futura Oficial. Procure por este post do programa, post com o nosso infográfico aí informativo sobre as condições dos presídios brasileiros. Participe também pelo Twitter. O nosso perfil é o @canalfutura. Não deixe de mandar também sua pergunta, seu comentário, sua crítica pelo WhatsApp. Nosso telefone para você que assiste televisão de olho no celular é o 21 968 668 414. A partir de agora, nosso canal está aberto para receber as suas perguntas. E de cara, vamos mandar uma reportagem para que você possa entender um pouco mais sobre o contexto da discussão de hoje. De acordo com dados do Infopem, o Sistema de Informações Estatísticas do Sistema Penitenciário Brasileiro do Ministério da Justiça, o Brasil possui uma população carcerária de 607.731 presos. Um cenário infinitamente superior às cerca de 367 mil vagas disponíveis no sistema prisional. A falta de vagas nas penitenciárias e cadeias públicas do país está entre os principais motivos para os constantes desafios enfrentados por essa população. A superlotação, a falta de uma política efetiva de reinserção social, violência, violação dos direitos humanos e as condições precárias de alojamento. O complexo de Pedrinhas, no Maranhão, que atraiu a atenção do país após registrar quase 60 mortes e uma série de rebeliões em 2013, não é o único presídio com graves problemas. No complexo prisional do Curado, no Recife, 3 pessoas morreram na última rebelião em janeiro, incluindo um policial. O fato chamou a atenção da Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, que convocou o governo brasileiro para uma audiência pública em setembro. Na ocasião, a OEA apresentou um dossiê que relata casos de violência, tortura, superlotação. São quase 7 mil presos para 2.200 vagas. Já no Rio de Janeiro, na última semana, uma presa da penitenciária feminina Talavera Bruce teve o parto dentro de uma cela de isolamento. A Vara de Execuções Penais determinou o afastamento temporário da diretora e da subdiretora da penitenciária. Os recentes casos apontam que a situação carcerária é uma das questões mais complexas da realidade social brasileira e que são necessárias medidas urgentes para a redução da superlotação e para a manutenção de um clima de respeito aos direitos humanos que possa garantir a ressocialização dos presos. Marília, Alexandre, obrigado pela presença. Tudo bem? Tudo jóia. Tudo bom, Alexandre? Tudo bem. Vamos começar com esses dados, né? A gente sabe que o Brasil tem a 4ª população carcerária maior do mundo, atrás apenas de Estados Unidos, China e Rússia. E já foi denunciado algumas vezes na Organização dos Estados Americanos, porém nunca condenado. Marília, nessa sua primeira análise sobre essa atitude da OEA, analisar justamente as condições e a conduta do Estado brasileiro, o que pode representar uma condenação em virtude de seguintes processos? Bem, a gente vem sendo, como você bem pontuou, indicado e não efetivamente condenado. Primeiro, uma dificuldade nossa já do acesso dos próprios organismos internacionais.
e depois o descrédito do governo brasileiro diante de tantas reclamações. Eu vou trazer a situação para Pernambuco, ou seja, desde 2010 a gente vem, né? Tivemos uma audiência recente, na véspera da audiência, acho que não chegou ainda na reportagem, nós tivemos a morte, inclusive, de um morador do lado de fora do Complexo do Curado. Quer dizer, a gente, na véspera de uma audiência internacional, onde o Estado de Pernambuco vai se apresentar, a gente tem uma rebelião e a gente aumenta o número de detentos. Quer dizer, a gente consegue aumentar de 6.800 para mais de 7.000. Ou seja, qual é a credibilidade que a gente vai ter, né, diante das situações, das atrocidades que a gente está se colocando aqui como Estado, né, da situação carcerária do nosso país, e que Pernambuco é um reflexo talvez mais trágico, mas não deixa de ser um reflexo do país inteiro. Alexandre, o complexo lá do Presídio Central, né, junto com Pedrinhas e com do Curado no Recife, a gente também mostrou aqui na reportagem, passa por diferentes situações e também com desafios que nos últimos anos se tornam veementes, né? O que você pode dizer sobre as atitudes do governo de Porto Alegre, do governo do Estado do Rio Grande do Sul, para poder intensificar ali as condições que foram anunciadas no Presídio Central? Bom, em virtude da precariedade das estruturas físicas do Presídio Central, né, nós encontramos a necessidade de ampliar, de aumentar o número, a eficiência do Estado no que se refere à manutenção dos estabelecimentos prisionais. O grande problema do Presídio Central, ele foi inicialmente em virtude primeiro por ser um prédio muito antigo e ele ter uma estrutura física que hoje já não contempla, né, a necessidade de da presença do Estado efetivamente. Então, para isso, o governo do Estado ele implementou uma série de propostas e de ampliação do número de vagas, né, e com essa ampliação, a proposta inicial, se deu início em 2011, foi de gerar 7.000 vagas e, com isso, então, dar início à desativação parcial do Presídio Central, né? Quando se ocupou as cadeias de Montenegro, Charqueadas, se gerou 1.700 vagas, então aí se deu início à desativação parcial do Presídio Central, né? A proposta hoje para ele é a desativação, a reforma geral, mas com uma concepção arquitetônica totalmente diferente, né? Totalmente atual, para que o Estado tenha uma presença mais efetiva, né, no tratamento e na assistência. Maria, a gente está recebendo aqui já as primeiras participações pelo Facebook, facebook.com/canal Futuro Oficial. Nós temos aqui o Carlos Eduardo. Qual seria o impacto da redução da maioridade penal no sistema prisional do país? É claro que essa é uma outra discussão, mas que passa aqui também pela definição de pena e a discussão especificamente sobre conduta antes de um cidadão entrar ou não em um regime de cárcere. No seu ponto de vista, para que lado está caminhando essa discussão no país? Bem, infelizmente eu acho que a gente tem pouca, embora aparentemente muita discussão, mas é uma discussão muito apartada do dado de realidade, né? Inclusive vários equívocos com relação à responsabilização ou não. Então eu acho que não há dúvida para a gente que no Brasil, né, os adolescentes entre 12 e menores de 18 anos, eles são efetivamente punidos, né, num sistema, né, que produz, inclusive, mortes. Eu posso falar de cátedra, porque eu sou do estado de Pernambuco. Então, a gente vai entregar corpos de volta a essa família. Então, o que é que a gente está? A gente já está retratando aqui, né, nas imagens, no que Alexandre vai pontuar, no que eu posso pontuar, o que acontece no sistema carcerário. A gente está trabalhando com a nossa juventude para dizer que a gente vai colocar ela de novo aqui e tirar ela de uma medida efetivamente, não posso dizer adequada, infelizmente, né, mas de uma medida que ainda tem alguma possibilidade, né, de retorno para esse adolescente, né, que esse adolescente para a gente vai estar bem definido com relação à classe social, com relação à raça no país inteiro, né. Então, o que é que a gente está fazendo com esse adolescente que muitas vezes entrou lá justamente, né, foi selecionado por essa vulnerabilidade social dele, e efetivamente eu vou colocar ele num sistema mais rígido para efetivamente trazer as imagens que a gente viu aqui. Então, eu acho que é uma discussão em que a gente precisa estar mais próximo desses números, que eu acho que é isso, a gente vem crescendo muito no país, ou seja, o Departamento Penitenciário vem num esforço muito grande, eu acho que parte da mídia também tenta fazer um esforço para dialogar com esses números. A gente tinha uma discussão até então só de achismos, né? Quantas pessoas envolvem isso? Quais são os números? Qual é o déficit que a gente tem? O que é que a gente produz nesse sistema? Então, as coisas estão mais concretas. A academia entra nessa discussão também, e é importante que a sociedade possa se apropriar dessas informações, para que a gente não possa estar, por exemplo, ouvindo um discurso
discurso assim, ninguém é punido no Brasil com menos de 18 anos. Não é só punido, infelizmente, muitas vezes é assassinado pelas mãos do próprio Estado. Até porque a taxa de reincidência no país é uma das mais altas do mundo, né? Beira os 70%, e muito dessa taxa está na população jovem entre 18 e 24 anos. Alexandre, o que você tem a dizer sobre essa taxa de reincidência na região sul? Como é que estão os esforços para que essa taxa seja menor e em virtude de que práticas? Hoje, em virtude dessa gama de investimentos feitos pelo Estado, também com o apoio do Departamento Penitenciário Nacional, hoje, efetivamente, o que nós precisamos quando ocupar... Há uma grande dificuldade hoje em gerar essas vagas. Né? E quando nós geramos essas vagas, de que maneira nós vamos ocupar essas vagas? A dificuldade técnica, só para o público poder entender qual é, para poder gerar vagas. A dificuldade técnica, eu digo, por exemplo, assim, no que se refere à implantação de um estabelecimento prisional. Hoje, para você implantar um estabelecimento prisional, você precisa ter a parceria do prefeito, da prefeitura, de toda uma comunidade local. Ninguém quer, né? Exatamente, isso é uma grande dificuldade. E esse é o primeiro passo para você conseguir implantar. Depois você tem que avaliar também qual é o tamanho do estabelecimento prisional que você vai colocar naquela região. Qual é o perfil de pessoa presa que vai para esse estabelecimento. E aí, em virtude de toda essa gama que envolve a construção de um estabelecimento, muitas vezes não passa só efetivamente pelo investimento, pela captação desse recurso. Muitas vezes a dificuldade técnica que os estados enfrentam, e eu falo especificamente do Rio Grande do Sul, é uma dificuldade, por exemplo, num processo licitatório, nós temos aí algumas cadeias que estão há 5 anos, né, em processo de construção. Né? E por que essa dificuldade? No Rio Grande do Sul nós mapeamos esse sistema. Qual era a dificuldade encontrada? Um processo licitatório hoje, se for com convênio com o governo federal, nós temos aproximadamente 64 encaminhamentos. E você precisa ter uma equipe técnica multidisciplinar para atender isso. Essa é a grande dificuldade que nós encontramos. Para isso, o que foi feito? Nós estamos selecionando servidores da área técnica, com expertise na área, para poder construir, então, em conjunto com todos os órgãos, equipes multidisciplinares que possam atender com mais celeridade esse processo. E nós não falamos só na construção de estabelecimentos, também nas reformas, nas melhorias e ampliação dessas casas. Né? Essa dificuldade que a gente enfrenta de avançar, hoje, há 10 anos atrás, nós não falávamos em licenciamento. Hoje, né? A aprovação, a BITSE, por exemplo. Hoje não, hoje nós ocupamos uma casa prisional com a BITSE, com plano de prevenção contra incêndios. Ou seja, isso demanda uma série de serviços técnicos que precisam ser resolvidos de uma maneira bastante célere. Mas, de qualquer maneira, para a sociedade, a burocracia e a justificativa para que a gente tenha uma qualidade melhor na instituição também não justifica as vagas não serem abertas ao longo do tempo, né? É um desafio sempre permanente ali, né? Exatamente. Assim, quando chegamos ao ponto de inaugurar essas vagas, você também tem que avaliar a qualidade dessas vagas. Por exemplo, qual é o perfil que nós vamos atender e, por exemplo, qual é o preço de uma vaga hoje no Brasil? Né? Quanto custa gerar uma vaga hoje? Com a experiência do Rio Grande do Sul, nós temos processo licitatório, uma vaga no Rio Grande do Sul custa aproximadamente R$45 mil. Mas se você amplia demais esse estabelecimento, você gera um custeio para o Estado. Né? Agora, se você não ampliar, se você não der dentro de um programa de necessidades bastante extenso, você não vai ter a educação, você tem que ter um estabelecimento com educação, saúde, trabalho. Né? E isso aumenta muito o custo dessa vaga. Já por consequência. A gente vai tocar nesse assunto, né, da qualificação do detento, da geração de oportunidade de formação educacional e acesso ao trabalho, que vai deixar isso mais para o segundo bloco. Marília, concorda com os esclarecimentos do Alexandre aí? Alguma posição? A minha preocupação é que a gente nunca vai esgotar as vagas. Né? A gente precisa fazer uma pergunta de partida aqui. Eu quero prender quem? Eu quero prender o quê? Ou seja, quais são as pessoas que merecem ter a privação de liberdade? O que é que justifica a gente retirar uma pessoa do convívio social para dizer que a gente vai colocar ela de novo para conviver lá? Você acha que essa talvez seja a dificuldade do entendimento geral dessa discussão, tanto do ponto de vista da sociedade quanto do poder público? Quer dizer, a gente fala sobre a causa e a consequência. Estamos aqui falando de equipamentos, de orçamento, de aparato, mas, por outro lado, também estamos falando da necessidade ou não de levar o indivíduo para um cárcere ou para fazer uma outra pena. Né? A própria sociedade, os nossos gestores, têm esse embate filosófico sobre que medidas adotar em função disso tudo? Como o sistema penitenciário ele envolve para a gente todos os poderes, eu acho que, às vezes, a gente fica no emaranhado de problemas. Como o Alexandre falou, né? Ação multidisciplinar. Né? Então, a gente está com o judiciário de um lado, tem o executivo trabalhando do outro, o legislativo, né, com a ânsia punitiva que ele tem. Então, quando a gente vai dialogando com isso, a gente parece que perde um controle desse sistema.
Não é? Quem é que efetivamente manda nesse sistema? Não é? O judiciário ele tem começa lá pela Polícia Militar, que vai pegar aquele indivíduo, que vai para a Polícia Civil, que vai para o Ministério Público, que vai para o Judiciário e que ele vai chegar lá no Executivo de volta. Não é? Quem é responsável por determinar aquela chegada lá? Eu acho que hoje a gente prende muito mal no Brasil. Efetivamente prendemos mal, ou seja, a gente está lá, praticamente quem prende no Brasil, e os dados para a gente estão muito claros, quando a prisão provisória, ela vem desse tamanho, vinda para prisão em flagrante. É a Polícia Militar que prende. Ela prende sem investigação. Ela bate na porta de onde é mais fácil, efetivamente, ela ir. Então, em vários programas de governo, né, a gente vai ter, inclusive, a figura de uma bonificação por prisão, por apreensão de crack. E aí, vem, se eu só não estou investigando, se eu tenho uma Cracolândia, é muito fácil eu bater ali e cumprir a minha meta. Já teve a política da bala, né, em alguns estados da federação, né, premiação. Enfim, nós vamos trazer, deixa eu convidar aqui mais um entrevistado para essa conversa, né? Vai conversar conosco agora o Renato de Vito, ele que é diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional. Renato está em Brasília e gentilmente atendeu ao convite da nossa equipe para participar pela internet. Renato, como vai? Tudo bem? Boa noite, agradeço muito o convite e essa oportunidade de falar com a sociedade sobre esse tema que muitas vezes é esquecido. Pois é, deixa eu começar. Claro que a gente não vai ter aqui a intenção de equacionar essa discussão tão complexa em 1 hora de programa, mas eu vou te trazer algumas provocações para você nos auxiliar aqui com alguns esclarecimentos. Primeiramente, sobre a situação com a Organização dos Estados Americanos, né, Renato? A gente percebe aí que não só Pedrinhas, Curado, Presídio Central, não é de hoje que o Brasil enfrenta desafios, como o Alexandre estava falando aqui, para qualificar a posição dos presídios no país e até ter ali uma difusão da qualidade dessas vagas e do acesso a essa socialização dos detentos uma vez que eles saem do presídio. Mas queria começar fazendo uma pergunta no sentido de como é que você encara essa posição da OEA, sabendo que há pouco tempo o país vem sendo denunciado e ainda não foi condenado. Uma possível condenação pode trazer aí um malefício para essa conjuntura que já não é fácil, Renato? Olha, nós enxergamos como salutar e positiva a atuação do sistema da OEA, Comissão Interamericana, Corte Interamericana, como também do sistema da ONU, no que diz respeito à fiscalização dos ambientes de privação de liberdade do Brasil. Um Estado que se pretende democrático, um espaço de privação de liberdade tem que ser objeto de fiscalização. Então, nós enxergamos a atuação da ONU, que teve na semana passada aqui no Brasil, teve inclusive em Pernambuco, por meio do Subcomitê de Prevenção à Tortura, como da OEA, que acompanha pelo menos 5 casos do sistema prisional brasileiro, como também uma janela de oportunidade para que a gente consiga ter um diagnóstico mais preciso do problema e consigamos saídas para esse problema que, na verdade, é talvez um dos grandes problemas da República. Como a professora Montenegro colocou, a gente tem aí um feixe de responsabilidades entre Poder Executivo, Judiciário, Legislativo, órgãos de segurança pública e, evidentemente, não há nenhuma solução mágica, não há nenhuma solução que, em curto prazo, vai resolver o problema. Mas o Estado brasileiro tem que encarar isso como uma prioridade, começar a entender que o aprisionamento, o encarceramento não pode ser tido como um instrumento primordial da gestão da segurança pública no nosso país, para que aí sim a gente construa bases para que episódios como esses, relatados em Pedrinhas, no Complexo do Curado, no Presídio Central de Porto Alegre, se tornem uma exceção e não uma regra no sistema prisional brasileiro. Pois é, agora, Renato, como é que você percebe, assim, do ponto de vista de curto prazo, né? Eu, como jornalista que acompanho os programas de governo, a cada eleição, a gente percebe quando o assunto é segurança pública, há sempre uma quantidade de orçamento, no aparato policial, na conduta ali frente à repressão, mas a gente não percebe, num primeiro momento, uma discussão sobre o que de fato deve ser entendido como razão para levar um indivíduo ao cárcere. É uma outra discussão que passa pela maioridade penal, passa pela criminalização, pelo porte e pelo consumo de drogas. Você percebe que esses debates, do jeito que você está falando que precisariam ser mais intensificados, ainda estão num estágio muito empobrecido? Porque, né, a gente percebe que a coisa, como você muito bem está falando, tem dificuldade de avançar de forma multidisciplinar, né? Eu acredito que a construção democrática e a construção das instituições do país se inserem dentro de um processo. Evidentemente que há muito que ser aprofundado no que diz respeito a essa discussão. Ninguém aqui desconsidera a sensação de insegurança e o problema de segurança pública no país. No entanto, a gente tem muita clareza de que as soluções tradicionais também não têm melhorado os indicadores de criminalidade
não tem melhorado a sensação de insegurança. Te dou um exemplo. Em 1990, nós tínhamos 90 mil presos. Hoje nós temos, no retrato, né, um número estático, sem contar quem entra e sai do sistema prisional, cerca de 607 mil presos. E aí eu pergunto para o telespectador, existe alguém, será que entende que nós estamos mais seguros hoje, prendendo 575% mais do que prendíamos há 25 anos atrás? É importante notar um movimento que ocorre hoje nos Estados Unidos, um movimento de coalizão entre progressistas e conservadores, entre democratas e republicanos, que pontua uma reforma penitenciária a partir da seguinte questão: será mesmo que o encarceramento em massa nos Estados Unidos produziu mais segurança pública? A resposta que o presidente Obama tem dado é de que não. Então, o DP entende que, junto com essa necessária a oferta de novas vagas, o investimento em construção de outros estabelecimentos, tem que se pensar de forma crítica como se está prendendo no país e quais os resultados que nós temos conseguido colher copiando uma política punitivista de encarceramento. Não se prega aqui, não se desconsidera a prisão como um instrumento, sim, de gestão, mas não pode ser o único. Pensarmos, então, em alternativas penais, pensarmos na audiência de custódia, que é um movimento interessante que nós notamos em alguns estados, como um elemento para se qualificar, olhar aquela pessoa que chega no sistema de justiça criminal e tentar entender qual deve ser a intervenção do Estado em relação a essa pessoa, e não apenas dentro daquela visão monolítica de prisão ou soltura, é um desafio que tem que ser feito pelos gestores públicos, pela mídia e pela sociedade brasileira, porque a nossa tendência de aumento de encarceramento tem gerado um custo financeiro que já está se mostrando irrealizável. Diversos estados vêm encontrando problemas no que diz respeito ao custeio do sistema penitenciário e, além disso, um custo social enorme. Se nós considerarmos aí o número de pessoas que entram e saem do sistema prisional no ano, a gente pode estar falando de cerca de 900 mil pessoas ou 1 milhão de pessoas. Essas pessoas que integram núcleos familiares. E a experiência da prisionalização tem gerado um efeito devastador no que diz respeito à coesão social, sem que a gente tenha como contrapartida a redução da criminalidade. Então, o que se espera do gestor público, da União, dos estados, e que isso seja uma pauta permanente no debate público, é que nós tenhamos que buscar soluções mais inteligentes, mais sofisticadas, reservando a prisão como exceção para aqueles casos em que ela se impõe efetivamente e buscando outros arranjos para que o Estado dê uma resposta que não seja lida como impunidade pela sociedade, mas uma resposta efetiva para outros crimes que não têm, enfim, ingredientes de violência à pessoa, que não indiquem que necessariamente nós tenhamos que privar uma pessoa da liberdade. Pois é, nesse sentido, Renato, eu vou trazer essa discussão aqui um pouco para o estúdio, para já voltar a falar com você, justamente sobre audiências de custódia. Eu vou só trazer um pouquinho o bate-bola aqui para a Marília e para o Alexandre, e já eu converso com o Renato. Marília, nesse exemplo que o Renato trouxe aí de algumas possibilidades que poderiam ser entendidas como facilitadoras, né, na conjuntura do que de fato é o entendimento sobre o sistema, não só o sistema carcerário, sobre o Código Penal brasileiro, enfim. No que uma audiência de custódia poderia auxiliar nesse processo? Poderia e pode auxiliar muito. A gente já vem tendo bons resultados, né, no estado de São Paulo, lá no estado do Maranhão, mas imagine que uma coisa que é esse magistrado dialogar com o papel. Outra coisa é ele visualizar a pessoa. Então, inicialmente ele vai olhar no papel se vai manter ou não uma pessoa presa, se vai converter ou não aquele flagrante. Outra coisa ele é escutar a voz daquela pessoa, não é? Ele ter a possibilidade de olhar para aquela pessoa, de entender se é por tráfico, se aquela condição não seria uma condição de uso, se efetivamente existia alguma situação no furto que justificasse. Por quê? Porque eu tenho um descompasso entre essa prisão processual e uma provável até absolvição, né, ou uma prescrição desse crime, ou a figura de até ele ser condenado, mas ele ser condenado a penas alternativas. Então, em 2011, o Código de Processo Penal tenta se aproximar do Código Penal, que já faz essa reforma na década de 80. É como se eu tivesse o Código Penal possibilitando não prender e o processo penal prendendo. Difícil. E a gente vai noticiar no Brasil inteiro, em 2011, olha, a gente vai ter não sei quantas pessoas soltas. Ninguém foi solto.
porque o juiz não deu conta de ver essa pessoa, a magistratura não saiu do seu lugar de conforto. Então, a partir do momento que eu boto essa magistratura para dialogar, para ver, para verificar a tortura, para verificar se aquela pessoa apanhou e que condições ela foi presa, a gente pode melhorar muito o cenário nacional. Nesse sentido, Alexandre, a audiência de custódia tem sido um procedimento adotado em que proporção no Rio Grande do Sul? Inicialmente, a proposta foi implementar esse sistema no Presídio Central, né, e vem trazendo resultados muito positivos assim, para o sistema. Primeiro porque tem todo o conceito do Presídio Central, de uma resposta imediata do Estado frente à superlotação, frente ao atendimento de forma célere da situação daquela pessoa presa. Então, nesse sentido, vem ampliando. Uma discussão também que vem sendo adotada e vem sendo sugerida, inclusive pelo Poder Judiciário, é a de salas de audiência dentro dos estabelecimentos prisionais. A ampliação dessas salas, né, para que nós possamos aumentar ainda mais a quantidade de atendimentos. Perfeito. Deixa eu trazer de novo o Renato de Vito para o programa, porque a gente vai ter que passar o bloco daqui a pouquinho. Renato, só para a gente finalizar a sua participação, já te agradecendo aí nesse primeiro momento a gentileza em nos atender, o que você pode dizer sobre as experiências de audiências de custódia que você percebe hoje no país? Olha, houve um esforço significativo do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça em implementar uma previsão que já existia na própria Convenção Interamericana de Direitos Humanos, no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Já era uma obrigação brasileira implementar a audiência de custódia. O interessante é que a finalidade primária da audiência de custódia é a prevenção à tortura, é apresentar o corpo daquela pessoa presa ao juiz. Há estudos que ratificam essa percepção de que a tortura ela acontece nas primeiras horas após a prisão, na maioria dos casos, mas ela tem demonstrado um efeito colateral, vamos dizer assim, muito positivo, que é a qualificação desse processo decisório. Quando você junta o juiz, o Ministério Público, a defesa pública ou o advogado privado para fazer análise daquela pessoa, se buscam alternativas, outras medidas cautelares que podem ser tão efetivas. Então, eu posso afirmar, sem sombra de dúvida, que é talvez uma das iniciativas mais promissoras que vimos nos últimos anos. O DEPEN e o Ministério da Justiça, inclusive, abriram uma linha de financiamento. Nas próximas semanas, a gente deve formalizar convênios com pelo menos 15 estados para reforçar as centrais de alternativas penais e também as centrais de monitoração eletrônica, que disponibiliza o equipamento da tornozeleira, para que também haja uma estrutura para que o juiz possa, de fato, confiar na não aplicação da pena de prisão. Perfeito, Renato. 40 milhões para esse fim. E fico agradecido com a oportunidade, estaremos sempre à disposição para dialogar com o telespectador da Futura. Tá certo. Obrigado aí pela gentileza. Realmente é um tema bem complexo, né? Nós não teríamos aqui a condição de esgotá-lo em apenas 30 minutos. Renato de Vito, diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, falando diretamente de Brasília, pela internet conosco. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Marília, Alexandre, a gente vai fazer um rápido intervalo agora, mas já adianto para vocês aqui que tem muita pergunta pelo Facebook, pelo WhatsApp. A gente vai botar aqui a pergunta da Tereza Salles, do Daniel, da Lenise, perguntas também da Valquíria Leão participando aqui, da Marina de Brito. Já, no segundo bloco, eu trago todas essas perguntas para vocês. Participe conosco. Twitter.com, nosso perfil é @Canal Futura. Facebook.com, nosso perfil é o Canal Futura Oficial. E WhatsApp, participe também aí pelo nosso número 21 968 668 414. No próximo bloco, a gente abre o programa com as perguntas dos internautas. Até já! Muito bem, estamos de volta com Sala Debate, hoje falando sobre a realidade do sistema carcerário no país. Conosco aqui no estúdio a Marília Monteiro, ela que é professora da Universidade Católica de Pernambuco, o Alexandre Porciúncula Micol, ele que é superintendente adjunto do Serviço Penitenciário do Rio Grande do Sul. Você que está em casa pode participar do programa, está aí na tela para você, nossa página no Facebook. Acesse esse post com infográfico sobre os presídios brasileiros e deixe a sua pergunta. Vamos trazer de cara aqui mais perguntas para os nossos convidados. Marília, primeira pergunta para você aqui, Marina de Brito Alves, pelo WhatsApp. É possível pensar no fim do sistema prisional como ele é feito hoje no Brasil, Marília? Eu espero que não só como ele seja feito hoje, mas eu tenho a esperança de que o fim do sistema prisional aconteça, né? Que a gente não precise mais encarcerar pessoas para demonstrar que elas precisam viver em sociedade.
Agora, são muitos passos que a gente precisa trabalhar, né? São muitas perguntas que a gente tem que fazer como sociedade, do que é que a gente deseja, do que é que a gente deseja punir, né? De quem a gente deseja efetivamente prender, como já foi pontuado aqui. Mas se eu posso falar de um desejo meu, era que efetivamente esse sistema não se justificasse mais. Alexandre, a Tereza Salles, obrigado Tereza aqui pelo Facebook. É preciso pensar também nos agentes penitenciários que precisam de melhor capacitação para o trabalho. O que você pode dizer aí para a Tereza com a experiência do Rio Grande do Sul? Sem dúvida nenhuma. A capacitação passa, todo o processo de capacitação, ele passa também pela estrutura do estabelecimento, né? Das condições de trabalho e do tipo de atendimento que aquele profissional vai dar. Por exemplo, dentro de um estabelecimento prisional hoje, você tem que não só fazer escolta, fazer a vigilância, mas também você tem que conduzir essa pessoa presa para uma unidade de saúde, para a sala de aula, para um pavilhão de trabalho. E para isso você precisa que esse servidor seja qualificado nesse aspecto, né? Então é primordial essa qualificação, não só no aspecto da segurança, mas no aspecto do atendimento a essa pessoa. Marília, a Lenise Geraldini, pelo WhatsApp, pergunta: gostaria de saber a opinião dos senhores sobre por que é tão difícil essa reestruturação do sistema carcerário e o descrédito do condenado. O condenado hoje não consegue trabalho mesmo aprendendo uma qualificação profissional no presídio. Essa também é uma realidade que acontece, né? Obviamente, ele consegue em algum momento parte da sua qualificação, mas quando sai, ainda existe muito preconceito por parte de empresas para a reinserção, né? Mesmo nas unidades em que a gente possa visualizar isso, né? Então a maioria das unidades a gente não vai ter essa possibilidade. A sociedade, diante de tudo que a gente passa dessa imagem, né? Lá estão os piores, lá estão pessoas que são efetivamente mais. O que é que justifica? Ela fez um curso, né? Uma pós-graduação, como a gente diz, no crime, não tem como a gente chamar ou acolher essa pessoa de novo, né? Por mais até que a gente pudesse fornecer para ela uma qualificação. Mais uma pergunta aqui, WhatsApp. Daniel, ele fala o seguinte: Alexandre, ele é de Paraíba do Sul, aqui do Rio de Janeiro. O que os senhores acham das privatizações dos presídios brasileiros, uma vez que deveres e obrigações do Estado, como educação, saúde e segurança, são pautas básicas para a reabilitação? Alexandre, privatização é um caminho dentro do caminho tortuoso que existe hoje? Nós temos que avaliar a privatização, a que custo nós vamos privatizar o sistema, né? Qual será o atendimento dado a essa pessoa presa, qual é a qualificação, né? Qual é o perfil dessas pessoas que vão atender, né? Isso é competência do Estado ou não, né? Avaliar isso é fundamental para que a gente possa entender o que é uma privatização do sistema. Por exemplo, hoje, uma parceria público-privada, né? A que custo isso seria efetivamente implementado no Estado, né? Então, avaliar esse contexto geral, talvez privatização não seja uma solução para o sistema. Muito bem, já já a gente traz mais perguntas aqui pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Twitter. Nossos contatos vão pipocar aí na tela para você. No final do programa eu trago para os nossos convidados. E a nossa produção entrou em contato também com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco para participar do programa. No entanto, por questões ali de agenda, não houve possibilidade. E o secretário Pedro Eurico enviou um comentário para a nossa produção. A gente vai rodar agora para você, referente à situação dos presídios no estado de Pernambuco. Com relação a tráfico de armas e drogas dentro dos presídios, não é um problema só de Pernambuco, é um problema nacional, mas Pernambuco está resolvendo a sua parte. Este ano nós já apreendemos mais de 3.200 armas brancas, apreendemos 13 revólveres e mais de 2.000 celulares dentro das unidades. Como isso é feito? Através de verificação permanente, cotidiana dentro das unidades. Essas revistas são feitas, ora pela Polícia Militar, através do grupo de choque, ora pelos agentes do próprio sistema penitenciário. Segundo, a questão da saúde. A questão da saúde, a própria Corte nos orientou e nos determinou que nós cuidássemos mais, principalmente com relação àquelas pessoas, aos presos, aos socioeducandos, que estão presos e contraíram HIV e muitas vezes por consequência a tuberculose. O governo federal, através de um programa do Ministério da Saúde, nos garantiu financiamento e nós já contratamos esse ano 4 equipes especializadas no trato dessa questão. Na próxima quinta-feira, dia 5 de novembro, nós vamos ter uma reunião com o secretário de Saúde do Estado de Pernambuco para uma reunião de trabalho no sentido de nós buscarmos aprofundar o tratamento dessas pessoas. Qual é a grande dificuldade? A grande dificuldade é que muitas vezes aqueles que são portadores de tuberculose
eles não tomam a medicação correta, ou seja, a medicação é disponibilizada, muitas vezes o preso é transferido de uma unidade para outra e ele deixa de tomar a medicação porque ele não quer tomar. E aí se estabelece uma situação difícil porque a doença fica, evidentemente, resistente a drogas mais fortes. Bom, queria agradecer aí a gentileza do secretário de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco, Pedro Eurico, enviando aí seu comentário para a nossa equipe. Marília, o secretário comentou ali, entre outras frases, né, justificando ali os investimentos, as reuniões, que Pernambuco está resolvendo a sua parte. Concorda com ele? É difícil não só para Pernambuco, né? Queria saudar o secretário Pedro Eurico, mas é difícil para o Brasil inteiro, num sistema que tem 7 mil homens, eu não sei nem quem é homem, quem é esse homem, como é que eu vou administrar o remédio para ele? Eu dependo de um outro preso para informar. Pernambuco tem 31 presos para um agente penitenciário, é a pior proporção do país. Eu acho que o segundo estado tem 14 para 1, eu acho que o Rio Grande do Sul 8, né? Quer dizer, qual é o Rio Grande do Sul? 9. 9 para 1. Então a gente está com 31 para 1. Esses agentes não sabem, não tem como saber dentro desse estabelecimento quem é quem, como é que eu vou dizer que esse preso parou de tomar o remédio. Os nossos índices de tuberculose e de AIDS, que foram adquiridas no sistema, isso não é ponderado nem na pena dessa pessoa. Imagine você entrar, né, e tem um estupro coletivo, como está denunciado nos relatórios internacionais, e você adquirir AIDS dentro do estabelecimento sob custódia do Estado. Então é difícil para Pernambuco. Eu acho que mais do que fazer uma revista para saber e tirar a arma, é saber como elas entram. Porque eu tirei as armas hoje, amanhã elas voltam. Então, por onde é que essas armas estão entrando? Né? Qual é o mecanismo de controle que eu tenho para a não entrada dessa arma? Então, a gente vai lá, vai fazer o que as imagens dos relatórios nacionais mostram, a gente quebra tudo dos presos, joga tudo fora para achar as armas, de um mês depois, uma semana depois, elas estão todas de volta lá. Então, a gente precisa muito mais do que efetivamente está sendo feito. O problema é muito grande, né? Mas com essa dimensão e essa maior superlotação do país, né? E com a maior concentração disso nos presos provisórios, a gente efetivamente vai ter que mandar as pessoas para casa para resolver o problema. Muito bem, a gente vai virar um pouco agora a agenda do debate, né? Trazendo um pouco a questão mais positivista da formação do indivíduo no trabalho e no âmbito educacional. Muito no intuito do comentário aqui do Roberto Pereira, que é psicólogo aqui do Rio de Janeiro. Ele faz um comentário pelo Facebook. Ele representa a Secretaria do Fórum Permanente de Saúde no Sistema Penitenciário do Rio e gostaria de saber a respeito do cuidado com a saúde do preso, em especial com doenças como tuberculose, como foi apontado aqui, visto que poucos gestores municipais aderiram à Política Nacional de Saúde. Algum comentário, Alexandre, com relação à adesão à Política Nacional de Saúde, nesse sentido que temos aí a participação pelo Facebook? Hoje nós temos no Rio Grande do Sul uma adesão não 100%, mas significativa. A grande questão do atendimento à saúde da pessoa presa é quando ele começa um tratamento, né? Ele sai do sistema e não dá continuidade nesse processo. E aí, quando ele retorna pior do que ele saiu. E isso é uma dificuldade que o sistema enfrenta, né? Os órgãos, né? De saúde, para poder diminuir aí o índice de gravidade, né? Muito bem, mais uma convidada vai participar agora do programa, a Márcia Badaró, ela que é psicóloga, vai falar pela internet aqui pelo Rio de Janeiro e conversar com a nossa equipe para trazer um pouco a expectativa, né, e a experiência da Márcia no relacionamento com um trabalho de mais de 30 anos no Sistema Prisional do Rio de Janeiro. Márcia, como vai? Tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bom, Márcia. A gente está aqui agora com você já ao vivo pela internet, né? Vamos falar um pouquinho sobre o seu trabalho, especificamente nesse intuito de trazer o reconhecimento de cidadania, de direitos humanos, do entendimento do indivíduo. O que você pode trazer de contribuições sobre o seu trabalho em virtude de tudo que está sendo discutido hoje em dia num país como o Brasil, que vê o seu sistema prisional à beira do colapso? Eu diria que hoje, com todo esse contexto que foi colocado aí desde o início, eu diria que todo esse contexto que foi colocado no início do programa, de fato, nós temos muitas dificuldades para trabalhar dentro do sistema prisional, né? Trabalhei durante 32 anos, passei por algumas instituições, desde os antigos manicômios judiciários e por unidades prisionais masculinas e femininas, né? E cada vez mais temos um número mais reduzido de profissionais da área técnica de saúde, né, para essa superpopulação carcerária, como
todos já disseram, né? Eu tive a oportunidade de viver uma experiência, né, entre 2003 e até 2007, né, quando eu trabalhei numa unidade menor no Hospital Geral, quando eu trabalhei numa unidade feminina, onde tinham apenas 300 mulheres, não era uma unidade, né, que houve 4.000 presos, 5.000 presos, mas as unidades femininas também unidades menores, e eu pude experienciar, né, um trabalho com oficinas de leitura desenvolvido com homens e mulheres, né? E foi uma experiência muito gratificante, no sentido de quebras, né, de preconceitos, de estigmas, né, desses homens e dessas mulheres, né, que não tiveram sequer nenhuma oportunidade na vida, né, de descobrir esses potenciais, né, tão criativos, e foi com essa experiência, né, que nós vivemos, eu em parceria com uma contadora de histórias, desenvolvemos esse trabalho, né. Eu vou te pedir uma gentileza, Márcia, eu estou te escutando aqui, mas vou pedir para você retomar o contato, a nossa equipe vai fazer o contato novamente com você por telefone, para a gente melhorar um pouquinho a qualidade do seu áudio, para que o público em casa possa compreender um pouquinho melhor. Já já a gente vai retomar o contato com a Márcia Badaró para ela conseguir trazer seus esclarecimentos aqui para o programa. Alexandre, o Augusto Félix aqui do Rio de Janeiro, ele pergunta, olha, o que vocês acham da possibilidade do custo do preso ser de responsabilidade dele mesmo, né? Deveria ser gerada uma lei em que o presidiário e seus responsáveis assumissem parte desse bônus. Num país com imensas diferenças sociais, é uma atividade complexa, mas ele quer aí a opinião de vocês, Marília e Alexandre. Inicialmente nós temos que avaliar qual seria o trabalho que essa pessoa presa e o que ele ia gerar de renda a ponto de recuperar a sua vaga, né? de custear a sua vaga. Né? Hoje a gente enfrenta uma dificuldade grande no que se refere ao tamanho de um estabelecimento prisional, o tamanho das áreas, por exemplo, de atendimento. Né? Eu preciso ter, por exemplo, espaços adequados para especificar um tipo de trabalho. Então, com isso, eu não... Quais as empresas iriam investir hoje no sistema? Né? Quais são as que investem? Então, trazer isso para dentro e colocar para que o preso, né, acabe pagando pelo seu custo, que hoje gira no Rio Grande do Sul em torno de R$ 1.600, né, sendo que a maioria das empresas elas aplicam no sistema penitenciário porque elas visam o seu lucro. Né, então, e porque o preço da mão de obra é uma desoneração, é todo um incentivo para isso. Então, Marília, você percebe que existe a possibilidade de gestores públicos nesse país terem uma sensibilidade maior para esse tipo de assunto, não no sentido de que não há essa sensibilidade nesse momento, mas como o Alexandre pontuou no início do programa, a dificuldade burocrática e de vontade política para ter ali não só uma unidade prisional, mas todo um conjunto de ações multidisciplinares para a administração desse assunto? Sim, a gente vai ter, claro, que pontuar que existem muitas pessoas com boas intenções. Boas intenções não bastam nesse espaço. Né? É um espaço que a gente precisa realmente entender a sua lógica, a sua justificativa, que pessoas são essas, que corpos são esses que a gente pode efetivamente mutilar, torturar, sofrer, sem que a sociedade crie nela uma indignação. Né? Quer dizer, a pena é a privação de liberdade. Então, o Estado tem que arcar com a pena que ele está efetivamente impondo. Só pegando um gancho do que o Alexandre falou, a lei de execução penal fala do que o preso deve fazer com a renda se efetivamente ele trabalha. Uma das situações seria restituir, inclusive, né, o Estado. Mas o que a gente está ponderando, e aí eu acho que esses dados do Ministério da Justiça são muito claros para a gente, que população é essa que está sendo punida? Não é? Qual é a renda dessa população? Se é que existia uma renda dessa população? Então, se as pessoas que estivessem no sistema penitenciário talvez pudessem circular entre esses espaços, a gente tivesse outro olhar sobre esses corpos que estão sendo lá dentro, né, violados diuturnamente. Então, acho que isso precisa... Só boa vontade nesse sistema efetivamente não adianta. Eu não duvido que existem muitas boas intenções. Né? Vamos retomar o contato agora com a Márcia Badaró, ela já está na linha conosco novamente. Márcia, a sociedade ainda acredita que a educação para presos, né, é um privilégio no seu ponto de vista? Vou pedir para você diminuir um pouquinho o volume da televisão para a gente conseguir conversar aí pelo telefone. Você acredita que a sociedade ainda tem esse entendimento, Márcia, de que a educação é um privilégio e não um direito? Sim,
Eu acredito que eles ainda possam pensar, talvez, por uma falta de informação, né? A falta de informação da população talvez seja a grande questão, porque educação não é privilégio dentro do sistema prisional, e sim um dever, né? A lei de execução penal, ela garante isso, dentre as assistências a que os presos têm direito. Assistência à saúde integral, assistência à educação, assistência material, jurídica, assistência religiosa, né? E nós, como psicólogos, né, que trabalhamos dentro do sistema prisional, nós temos o compromisso e o dever de trabalhar com a questão da saúde integral desta população, né? Então, todos os trabalhos e a minha experiência de 32 anos dentro do sistema prisional, né, trabalhando em várias unidades, mostra que toda essa barbárie, né, que acaba acontecendo dentro das unidades prisionais, elas acontecem quase que por ausência dessas assistências, né? Porque a questão da segurança não passa só pelo cadeado, pela tranca, pela chave, né? Ela passa pelas condições em que essas pessoas estão vivendo e a assistência que é prestada a elas, né? Então, nós temos hoje uma preocupação muito grande. E eu tive a oportunidade de viver uma experiência na área educativa, cultural, com as oficinas de contação de histórias que pude desenvolver numa unidade feminina, que efetivamente não tinha esse quantitativo de pessoas, né, nos presos, né, era uma unidade com 300 mulheres, né, mesmo assim eu era a única psicóloga da unidade. E num trabalho com uma contadora de histórias, pude desenvolver essas oficinas, onde foi assim, já no final da minha carreira, uma experiência bastante surpreendente, né? Que pela própria quebra de estigmas e os próprios preconceitos que muitos de nós, né, temos atravessados ao longo da nossa trajetória, né? Agora, Márcia, você justamente faz parte da estatística, né? Segundo dados aqui do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, apenas 11% dos presos estão inseridos em atividades educacionais e do total da população carcerária do país, cerca de 44% possuem um ensino fundamental incompleto, né? Esses dados ainda representam muito do que essa experiência sua está nos mostrando, né? A dificuldade que é colocar um profissional qualificado para atender ali um número mínimo de detentos nesse acesso à educação e ao trabalho e não um número gigante, né? Exatamente. Então, essa tem sido a grande dificuldade, né, dessas equipes técnicas, tanto da área educacional quanto da área de saúde, né, poderem trabalhar efetivamente, terem segurança para desenvolver aquilo que a lei, né, nos determina, né, a fazer. Então, eu concordo totalmente com o que foi colocado pela professora Montenegro. Essas questões, elas são muito maiores, né, do que a possibilidade de a gente desenvolver algum trabalho, está atravessado por todas essas questões, porque é impossível você trabalhar, por exemplo, com 42%, né, o percentual nacional de presos provisórios. Esses presos provisórios dentro das prisões sequer têm chances de participar dessas atividades, né? Porque a prioridade vai ser para o preso que já está sentenciado, porque existe a previsão legal da remissão da pena pelo trabalho e pelo estudo, né? E a prioridade vai ser para eles, porque, na verdade, isso vai ser computado, né, na vara de execuções penais. Claro, então, claro. Quem não está sentenciado sequer vai ter a chance de chegar a participar disso, né, devido a esse volume, né, de pessoas e a pouca oferta, né, de atividades educacionais, culturais, muito menos, né. Então, nós estamos diante de uma situação de violação de direitos, porque eles precisam ter garantidos, estão sob a custódia do Estado, depende daquilo que o Estado oferece, né, para poder se desenvolver e cumprir a sua pena, né? Tá legal, muito obrigado a Márcia Badaró, psicóloga, falando aqui do Rio de Janeiro pela internet conosco, pela sua participação no programa de hoje, pelo esforço aí na comunicabilidade com o público. Até uma próxima oportunidade, Márcia. Tá ok, muito obrigada pelo convite e a oportunidade da participação.
O prazer foi nosso. Marília, a gente tem aqui mais perguntas pelo WhatsApp, pelo Facebook. Alexandre, a Jéssica Arcanjo, do Recife, gostaria de saber qual é a responsabilidade da polícia nesse encarceramento em massa, se você pudesse fazer alguma reflexão nesse sentido e o Alexandre continuar com o debate. Bem, Jéssica, eu acho que é aquilo que a gente tentou pontuar no início, né? A polícia, e especialmente aqui vamos colocar a polícia militar, né? A polícia civil, por muitas vezes faz um trabalho meramente de cartório, né? De burocrático. Ela está em campo e ela realmente vai atuar, né? Nesses nossos medos, nesses nossos estereótipos, né? Muito presentes e que efetivamente não demandam talvez a periculosidade que se espera. E aí o que é que acontece? Aí tenho que pontuar o papel da lei de drogas, porque é uma lei que favorece muito a polícia, são muitos verbos permanentes, não há definição de quantidade de droga. Então, quando eu sei que a maconha circula, quando eu sei que o crack circula pelas pessoas, até pela sua sobrevivência nas ruas, pela quantidade de trabalho que elas assumem de fazer, né, a construção civil, o corte de cana no estado de Pernambuco, isso por vezes coloca a pessoa no uso do crack para conseguir cumprir sua jornada de trabalho. E essa pessoa é um alvo fácil. Ou seja, se ela aporta uma quantidade, ela pode facilmente, se ela está com mais 2 ou 3 pessoas, associação ao tráfico. Quer dizer, a prova está lá, essa droga pode estar lá, e a prova é a voz da polícia. Né? Então, não existe uma investigação, é aquilo que a gente pontuou, se prende mal. E aí a gente vai ver se, depois de 2006, a lei de drogas, esse crescimento, né, de quanto a gente está aprendendo por droga, e essas pessoas, e os próprios estudos, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem muitas essas pesquisas também, né, mostrando qual é o perfil dessas pessoas que estão presas sem arma, né, baixa escolaridade, um alto grau de vulnerabilidade e pessoas que não apresentam periculosidade. Mas aquilo que você pontuou também, depois que ela sai do sistema, efetivamente, ela não existe socialmente mais. Alexandre, que considerações você pode fazer para a Jéssica em virtude dessa análise sobre a Polícia Militar? Hoje, um grande número de prisões... no momento que essas pessoas presas elas entram dentro do estabelecimento prisional, o papel do sistema seria de classificar essas pessoas presas, para que elas, muitas vezes, na grande maioria, jovens, né, elas aumentam significativamente a mão de obra criminal. Ou seja, são pessoas que não têm um vínculo com o crime, não têm um vínculo com as organizações, e elas, quando elas entram sem esse conhecimento, sem essa... precisando se defender, e aí com isso elas alimentam ainda mais, porque elas têm uma pena pequena, ou seja, elas voltam para a sociedade, e aí onde falhou o Estado? O Estado falha no momento em que ele não classifica, ele não separa essas pessoas, porque são pessoas que têm a possibilidade de retornar à sociedade e pagar então pelo que cometeram e voltar, né, com uma nova perspectiva de futuro. Vamos lá, vamos trazer mais participações aqui da internet. Você que está ligado na televisão a partir de agora, fique acompanhando o nosso programa, porque logo que ele acabar, você que está na internet poderá acompanhar mais perguntas pelo Twitter do Canal Futura. Acesse lá o twitter.com/Canal Futura e a gente continua aqui com o debate pelo Periscope. Marília, aqui temos a Vanessa Kramer. Como alcançar o objetivo da aplicação de medidas socioeducativas quando não há comprometimento das pessoas que trabalham diretamente com adolescentes infratores, né, já que são oriundas de cargos sem estabilidade? O que você pode dizer aí? Não sei se você conhece a Vanessa, pergunta bem específica. O que você pode passar aí para o público que trouxe essa questão? O problema da medida socioeducativa, né, ela saiu um pouco do sistema prisional e entrou no sistema juvenil. Mas ele é muito parecido com o que a Alexandre já pontuou, não é? Ou seja, se a gente tem o baixo investimento em vários estados, eu não vou ter efetivamente nem essa pessoa como funcionário público, não é? Mas também não significa que se eu tiver aquela pessoa como funcionário público, isso eu vá mudar. Se eu não tenho uma capacitação, um incentivo, um trabalho constante. E trabalhar, bem, aquilo que eu vou pontuar sempre, a prisão ela tem que ser exceção. Não é? A gente está... Qualquer pessoa para trabalhar numa situação com pessoas totalmente privadas de liberdade, esse trabalho ele é sempre artificial. Eu estou trabalhando em algo que não existe. Então a gente vai ter que pontuar aquilo que a Alexandre colocou tão bem antes. E essas pessoas que efetivamente entraram, não tenho como separar, elas tinham que ter entrado. Eu precisava colocá-las aqui dentro, não é? E colocá-las nesse curso, ou seja, a gente pode dizer que se é um local de violações, de crimes e de incentivo a crime, é o sistema prisional brasileiro. Ou seja, ele vai entrar lá, ele vai gerar uma dívida, ele tem que pagar para não apanhar. Eu estou aqui trazendo a realidade que está publicada pelos órgãos internacionais sobre Pernambuco. Né? Então, ele gera uma dívida mensal.
Então ele tem que estar lá pagando para dormir, pagando para beber água, para ter acesso ao banheiro. Né? E aí um colega perguntou para a gente, ele tinha que pagar o Estado, ele paga todo dia para não morrer. Essa é a realidade que está declarada para a gente no estado de Pernambuco. Então, diante dessa situação que a gente está vivendo hoje, quem é que a gente quer botar lá? É isso que a gente tem que tentar frear essa entrada. Por isso, o que o Renato trouxe para a gente aqui sobre a audiência de custódia, sobre tentar verificar e sensibilizar todos nós para entender essa estrutura do sistema penitenciário brasileiro. Porque é muito fácil falar quando a gente não sente o cheiro dele. A gente conhece o sistema pelo cheiro. É impraticável quase para a gente, quando eu vou com meus alunos, que a gente vai participar, que a gente vai em pesquisa, a gente tem vontade logo de engoiar na primeira entrada no sistema. Acho que o Alexandre deve saber o cheiro do preso, não é? Ele vai para a audiência, ele desceu daquele carro, a gente não aguenta estar no mesmo ambiente que um outro ser humano. Então a gente precisa que a população sinta esse cheiro em geral, para entender do que a gente está falando e sensibilizar as pessoas para outras alternativas penais. Muito bem, vamos trazer agora mais informações para vocês. Na tela, uma cartela que a nossa equipe fez aqui, a Angélica Bastos, nossa produtora de internet, produziu aí. Sistema prisional brasileiro, o Brasil é o quarto país do mundo com a maior população prisional, ficando atrás ali dos Estados Unidos, Rússia e China. Aproximadamente 600 mil detentos para 377 mil vagas. 41% dos presos estão ali sem condenação, 31% entre 18 e 24 anos e ali alguns dos principais delitos, tráfico de drogas, roubos e furtos. Alexandre, o que você tem a dizer a respeito de informações como essas, muito no sentido que a Marília trouxe aqui, né? O brasileiro ainda está não alienado, mas com pouca informação de que debate é esse? Sim. Hoje, quando nós avaliamos o sistema prisional, quando nós avaliamos as estruturas dos estabelecimentos, quanto mais esses prédios, essas estruturas físicas, quanto mais rígidas elas são, quanto mais voltadas à segregação, pior fica a pessoa presa, né? Ou seja, hoje nós temos que mudar o conceito de sistema prisional, o conceito de arquitetura prisional. Isso é fundamental, né? Por exemplo, hoje, o que nós queremos? Nós temos um estabelecimento prisional, nós temos uma grande muralha, né, cercada, e ali dentro a gente vai simplesmente empilhando as pessoas, vai colocando aquelas pessoas e vai gerando vaga. Mas a que qualidade a gente vai ter essa vaga, né? Aonde nós vamos chegar com isso, né? Aumentando ainda mais essas muralhas. Queria agradecer demais a presença do Alexandre e da Marília pela participação no debate de hoje. Obrigado, gente. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Lembrar aqui para você que está aí ao vivo acessando o Twitter do Canal Futura, procure por este post aqui, ó, esse post que está aí na tela. Acesse aí porque nós vamos continuar o debate ao vivo aqui pelo Periscope. Você que está assistindo aí pela internet, já a gente continua a nossa conversa pelo nosso perfil no Periscope. Agradecer também os internautas que participaram pelo Facebook, pelo WhatsApp. O Sala Debate de hoje trouxe aqui muitas informações, aqui mais de 30 compartilhamentos, perguntas. Obrigado aí pela possibilidade de estarem conosco nesse programa. O Sala Debate volta na semana que vem. Vamos falar sobre a discussão a respeito da legalização do jogo no Brasil. Lembrando que o nosso programa reprisa aos domingos, às 9 da noite. E você pode se inscrever aí também no nosso canal que está na tela aí, youtube.com/Sala Debate Oficial. Faça parte dessa comunidade que tem acesso aí à nossa coleção de programas. Combinado? Até a próxima, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau.